Está no ar, Filhos, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre estresse, um mal dos tempos modernos que também afeta crianças e adolescentes. Vamos descobrir como a escola pode aliviar a tensão dos alunos, visitar uma garota que está em plena crise da adolescência e ouvir a opinião da juventude sobre a maratona do vestibular. E para falar sobre o tema de hoje, estamos recebendo a psicóloga Marilda Novaes Lippe. Ela é professora da PUC de Campinas e também fundadora e diretora do Centro Psicológico de Controle do Estresse em São Paulo. Bem-vinda, Marilda. Obrigada. Marilda, o estresse é uma doença? Não, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o estresse não é uma doença. O estresse não tem um vírus, não tem uma bactéria. O estresse é uma reação que o ser humano tem frente a qualquer situação, que pode ser boa ou que pode ser ruim, que exija desta pessoa uma adaptação. Então, tudo aquilo que exige de você se adaptar, mudar a sua maneira de viver, vai naturalmente criar estresse. E a partir de quantos anos uma criança já pode sofrer do estresse? Por incrível que pareça, desde o nascimento. Então, o que varia é o que dá estresse na pessoa ou na criança. Então, um recém-nascido pode vir a desenvolver um estresse muito pronunciado porque ele foi mantido, por exemplo, num hospital longe da mãe. E aí ele entraria num processo de estresse também. Bom, e agora nós vamos ver como uma escola em São Paulo trabalha o estresse da garotada. Ouvir, errar, acertar, enfim, aprender. Parece um processo simples, mas a escola muitas vezes tira o sono dessa garotada. Não por incapacidade pedagógica, de forma nenhuma. Ela tem muito potencial, ela tem muita condição, mas ela não está conseguindo adequar aquele ritmo. A Vânia fala com conhecimento de causa porque é diretora do Colégio Grafen, especializado em crianças com dificuldade de aprendizagem. Aqui existe toda uma filosofia para se combater o estresse gerado em sala de aula. Eu utilizo esse lúdico, essa coisa mais solta, para estar ajudando a criança a elaborar. E as atividades lúdicas acontecem entre uma aula e outra. A criança pode se expressar com a pintura. Tô pintando um cachorro labrador. Fazer arte com a massinha. Aqui é a Pomba da Paz, aqui é a entrada, aqui é o mundo. Ou mesmo curtir uma simples brincadeira com os amigos. Eu gosto de brincar, jogar bola e fazer lição. O importante é que, brincando, ela vai trabalhando sua capacidade de concentração. Na sala, fica um monte de gente às vezes falando, aí não dá muito sossego. Aí pintar, a gente fica mais atenta na pintura. Esse trabalho também ajuda a fortalecer a autoestima dos alunos. Aqui, dificuldade de aprender não significa isolamento, discriminação. A gente pergunta para ela o que está acontecendo, que a gente pode conversar sobre as questões. E ela percebe essa diferença, que em outros lugares fica quieto, cala a boca, agora não é hora, agora não pode. Mas a escola sabe que o estresse faz parte da vida moderna. Dá para amenizá-lo, mas não evitá-lo completamente. A gente não pode proteger a criança do estresse. A gente tem que ajudá-la a lidar com ele, ajudar a elaborar esse estresse para na vida adulta que nós estamos carregados de estresse, né? Marilda, quais as maiores causas do estresse infantil? Brigas entre os pais, escolas inadequadas, problemas familiares, doenças de familiares. A criança também, que é um pouco diferente, né? Ela às vezes se estressa devido à própria diferença dela, né? Entendi. Mas essas são as causas mais comuns. Agora, recentemente, eu tenho percebido uma nova causa do estresse que antigamente a gente não via muito, que é o desemprego do pai e da mãe refletindo na criança. Então, a criança já tem aquela preocupação. De segurança financeira e tudo mais. E outro fator novo que antigamente não se encontrava nas crianças é o medo de sequestro. Elas já identificam, já expõem isso? Crianças de 7 anos de idade falam claramente: eu não posso brincar na rua porque eu posso ser sequestrado. E Marilda, como que eu identifico que uma criança está estressada? Existem sintomas assim bem claros de estresse. Por exemplo, uma criança que antigamente era uma criança que não se mexia muito, normal, né? No nível de atividade, e de repente essa criança começa a se mexer muito, não consegue ficar parada, não consegue prestar atenção na sala de aula, as notas da criança começam a cair, muitas vezes a criança acorda no meio da noite com um pesadelo.
E também uma coisa que os pais devem estar bem atentos é quando a criança passa a ficar muito manhosa. Então, ela está chorando, ela está requisitando um pouco mais de atenção. Isso já é um bom sinal de estresse. E há outros de um estresse mais avançado, como dor de barriga, acontece muito com a criança. Ela já somatiza, já pode até ficar doente. Sim, ela já somatiza, as doenças começam a surgir, então ela pode ter problemas gástricos, problemas intestinais, problemas de pele, muitas vezes urticária no corpinho da criança aparece. Parece um sintoma comum até. Pode evoluir até para uma depressão? Pode. Infelizmente, o estresse pode gerar não só uma ansiedade muito grande, mas também um estado de depressão. Então, a criança fica meio desanimada, né? E aqui uma palavra de cautela com relação à depressão, em que a depressão na criança nem sempre se manifesta como a do adulto. O adulto fica parado, não come, letárgico, quieto. Né, letárgico. Mas a criança não. Às vezes a criança fica hiperativa. Quando O contrário. É. Mas, na verdade, ela está deprimida. Está depressiva. Qual é o tratamento para esse estresse infantil? Existe um tratamento que nós inventamos, né? Nós é que organizamos esse tratamento através de muitas pesquisas, né? São todas pesquisas científicas. Ele se chama treino psicológico de controle do estresse. É um tratamento que não é uma psicoterapia, no sentido usual de estar trabalhando muitos problemas, né, na criança, mas é um treinamento especializado para ensinar a criança a identificar os sintomas do estresse, identificar o que cria estresse para ela e também ensinar a ela estratégias de manejo do estresse. É possível prevenir esse estresse infantil? Os pais já fazerem um trabalho profilático? O ideal seria pais e escolas fazerem um trabalho preventivo com as crianças. Então, a criança, desde pequenininha, deveria passar por um treinamento suave, embutido no meio de todas as outras atividades, em que ela aprendesse a ter calma, a ter tranquilidade frente aos problemas da vida, que ela aprendesse, por exemplo, a respirar fundo, que ela aprendesse a usar relaxamento, a usar exercício físico, né, para lidar com as tensões musculares que o estresse acaba criando. Então, há, sim, modos de se prevenir o estresse e treinar a criança a ser mais resistente também para a idade adulta. Entendi. Até porque o estresse está presente, né? É uma doença, não vamos chamar de doença, né? Mas é um fato novo na vida das crianças. Você não pode evitar estressores. Estressores é tudo aquilo que cria estresse. Então, evitar que estressores ocorram na vida de uma criança, de um filho, de um aluno, é impossível. Porque as coisas acontecem todo dia. Mas você pode, sim, treinar o organismo da criança a enfrentar esses estressores. Vamos ao intervalo. Daqui a pouco, o estresse na adolescência. Filhos está de volta, hoje falando sobre estresse. E agora, nós vamos visitar uma família que anda estressada com a filha adolescente. A Jéssica acabou de completar 15 anos e já vive a síndrome da adolescência. Os pais querem que ela siga um caminho e ela quer seguir outro. Meu pai quer que eu pare a natação para estudar, só que eu não quero parar. O problema parece simples, mas não é. A natação, que já deu muitas medalhas a Jéssica, é apenas uma das atividades de sua agenda lotada. Além de nadar 3 vezes por semana, ela ainda faz inglês e balé. Isso tudo sem deixar cair a peteca na escola. Tem dia dela, 11 horas, 11h30, ela tá lá estudando. Eu falei assim, filha, tá tarde, vai dormir. Não, mãe, eu preciso terminar de estudar essa matéria. Para piorar a situação, no pouco tempo em que está em casa, a Jéssica se tranca no quarto e acaba se isolando da família. Só que meu pai fala que tem que participar, família, ficar junto, tudo. E eu gosto de ficar assim, sozinha, meio isolada, eu prefiro. Todo esse conflito acaba gerando um estresse de mão dupla. Sofrem os pais, porque eu tô vendo que eu tô perdendo a rédea e não sei como fazer. E sofre a filha. Que tipo de reação você tem? Ai, uma reação assim de tristeza, de saber que eu tô crescendo, que eu não parei aqui e eu tenho que continuar. É muito difícil. Aí chora? Choro. Aí eu tenho vontade de chorar. Vendo a Jéssica na sapatilha de ponta, fica difícil imaginar o desequilíbrio emocional que anda atrapalhando a sua vida. Já falei até com meu marido, não sei se eu preciso levar ela numa psicóloga, alguma coisa para tentar orientar ela, que ela tem que
fazer, ver o melhor para ela. O consolo dos pais é que a filha pode até ser meio teimosa, mas, em compensação, não dá trabalho no quesito vida social. Eu acho que estresse, pior do que isso, é você saber que não tem um filho na rua, que está bebendo, que está com más companhias. Por isso, que tal acertar os ponteiros pondo em prática um velho dito popular? É conversando que a gente se entende. Marilda, os filhos adolescentes costumam gerar estresse na família? Olha, se tem uma faixa etária que cria estresse para os pais, é a adolescência. Porque nessa faixa, o adolescente, naturalmente, ele está entrando num período em que ele quer ser independente, ele quer ver o que para ele é melhor. E os pais também querem ver o melhor para os filhos, mas uma ótica diferente. Então, as duas óticas nem sempre batem. Por exemplo, às vezes o adolescente quer ficar sozinho no quarto e o pai e a mãe querem que o adolescente participe da vida social. Então, quando isso acontece, os dois ficam infelizes e a única solução é conversar e, tá bom, você tem algumas horas para ficar sozinho no seu quarto, mas você também tem algumas horas de convívio social, pelo menos na refeição, né, nos domingos, coisas assim. E o principal agente detonador desse estresse, normalmente, está com os pais ou com os filhos? Estão com ambos. Porque as expectativas dos pais, às vezes, também não são muito realísticas. Porque, veja só, você não pode esperar que aquele adolescente tenha uma atitude igual a que você pretende, porque o mundo está mudando, as coisas estão ficando muito diferentes. Agora, uma palavra de tranquilidade para os pais de adolescentes, eu acho que é em ordem aqui. É importante que o pai e a mãe saibam que, embora o adolescente lute contra os valores dos pais e reclame e não queira fazer muitas coisas como os pais querem, daqui a alguns anos, esse adolescente vai agir igualzinho como o pai e a mãe queriam que ele agisse. Sei. Volta aos valores, entende? Entendo. Mas isso faz com que, por conta disso, os pais exigentes, eles estressam mais os filhos que os pais liberais, talvez estarem mais tranquilos com esses valores todos que agora são motivo da discórdia? Olha, é uma coisa muito interessante que merece uma reflexão, porque se você é muito à vontade com seus filhos e você deixa fazer o que quiserem, você estressa os seus filhos consideravelmente também. Por quê? Porque você não oferece um referencial, você não oferece limites, e o adolescente precisa de limites. Mas também não deve ser aquele limite muito rígido, imposto em cima de uma criatura, de um adolescente que está querendo ser gente. Entendi. Então, você tem que saber o meio termo. Agora, largar os seus filhos também não é uma coisa recomendada. Outra coisa que é comum nessa fase, que gera bastante estresse, como lidar com as oscilações emocionais do filho adolescente? Paciência. Tenha muita paciência. Ele não está fazendo de propósito, ela não está fazendo de propósito. Essas oscilações hormonais são muito naturais, vão passar com o tempo, saiba que vai passar. Seu filho não vai ser seu inimigo, porque às vezes o pai e a mãe pensam, ai meu Deus, eu tenho um inimigo dentro de casa. Não, não é assim. Tudo isso vai passar, o seu filho vai ficar bem, a sua filha vai ficar tranquila. É uma coisa normal. E todo mundo que tenha mudanças hormonais vai passar por períodos de desequilíbrio emocional. Marilda, agora, se o estresse ele não for bem contornado, ele pode evoluir para um problema maior, comportamental, mais adiante? Olha, se o estresse não for tratado, dependendo da situação da pessoa, de continuar a ter estresse, o estresse pode levar a doenças muito trágicas, muito ruins. Úlceras, hipertensão arterial, até em crianças, porque crianças também têm hipertensão arterial. Então, úlceras, hipertensão, problemas dermatológicos graves, como herpes, psoríase, vitiligo, tudo isso pode ocorrer em função do estresse que enfraquece o organismo e as doenças aparecem. Então, é importantíssimo procurar ajuda e a ajuda de um psicólogo especializado em estresse, quando a criança começa a mostrar sinais de estresse. Hora do intervalo. Daqui a pouco, jovens estressados se preparam para o vestibular. Estamos de volta com Filhos, hoje falando sobre estresse. E agora, vamos ver como a garotada está enfrentando o estresse do vestibular. Olha, todo dia fica aquela coisa de você pensar daqui a alguns meses prestar vestibular. Você passa o dia inteiro estudando, chega no final de semana, eu tenho que fazer isso do cursinho, eu tenho que estudar pro colégio. Eu estudo uma coisa à noite no cursinho, de manhã eu não lembro aquilo, pronto, já fico louca. Gera muito estresse, viu? Não é fácil, não.
É o que eu tava falando pra ela, eu não vou viajar no final de semana porque eu tive uma prova e a prova valia 100, minha mãe mandou tirar 70, eu tirei 63. A minha família não me cobra, mas eu me cobro o tempo todo. O que vai ser da minha vida, né? Vou ser mais um desempregado aí no mundo? Você tem que pensar no futuro, você acaba não vivendo agora, né? Quando eu tô estressada, eu já fico desesperada. Ai, você pensa que você é impotente diante de tudo. Uma vontade de o tempo parar, voltar a ser criança de novo, talvez. Eu não tenho vontade de fazer nada, me sinto revoltado. O humor muda muito fácil, constantemente. Se eu tô estudando, por exemplo, e vem alguém me encher o saco, já é um motivo para mim ficar bravo. Uma vez eu estava estudando, não conseguia resolver exercício, fechei a apostila e larguei. Aí eu senti que eu estava estressado. O que você faz para aliviar? Tô procurando uma coisa ainda pra saber. Por enquanto chora. Por enquanto choro. Ajuda. Ajuda a aliviar um pouco. O segredo é você fazer algum esporte e tal. Eu faço natação e às vezes eu jogo futebol. Pego onda, né? Surfo, jogo bola, mas eu pratico bastante esporte. E dorme na grama, né? Também. No ar livre. Também, curtindo a natureza, né? A gente sai, tenta se divertir, vai no cinema, sai de noite. Sair mesmo todo dia, assim, à noite um pouco, tem que sair, tem que aliviar. Depende do costume da pessoa, né? Cada pessoa é uma pessoa. A mágica é passar no vestibular. Aí desestressa. Marilda, e tem como evitar o estresse nessa fase de vestibular? Olha, nessa fase em que a pessoa está se adaptando, né, a todas as demandas da sociedade, de pais, das escolas e tudo, é importante que o adolescente faça alguma atividade física, que ele tenha uma alimentação saudável, que seria uma alimentação rica em legumes, verduras e frutas, em vez de Coca-Cola, tomar um suco, que é complicado, mas é o indicado. Há também necessidade que o adolescente aprenda algum método de relaxamento. Então, por exemplo, sair à noite é uma coisa ótima, mas se não quiser sair à noite, também pode deitar e fazer um exercíciozinho de yoga, um exercício de relaxamento qualquer. E ele precisa desligar, sabe? Desligar todo dia por algum período de tempo e não estudar como uma máquina, né? E o quarto método que eu acho muito importante é essa parte toda psicológica e emocional, né? De entender que o vestibular é só uma etapa na vida da pessoa, não é o fim do mundo, não é o fim da vida, e que se a pessoa passar, ótimo, se não passar também vai haver uma outra oportunidade, e que não é passar no vestibular a coisa mais importante que o adolescente tem. E quem não passou no vestibular, entender que isso não tira o prestígio, não tira o moral, não tira a importância daquele ser humano. A vida continua. A vida continua e ele vai ter muitas oportunidades. Mas um dos garotos lá fala o seguinte: eu queria voltar a ser criança. Esse momento de amadurecimento, ele estressa? O momento em si, você se transformar de criança em adulto, é extremamente estressante. Porque, de repente, você não tem mais desculpas para não fazer determinadas coisas, você é esperado a resolver seus problemas, tocar a sua vida, você espera-se do adolescente, então, já um comportamento de adulto que, às vezes, ele não aprendeu a ter. Sim. Então, ele tem que aprender sofrendo ali, né? E ele aprende a lidar com isso? Em que momento? Não, ele aprende quando os pais são mais tranquilos, quando os pais aceitam os erros, entendem que se tiverem que punir um adolescente, disciplinar um adolescente, não é porque ele é ruim, é porque precisa ensinar alguma coisa. Então, bons pais, técnicas adequadas de manejo do ensino da criança dentro de casa e escolas apropriadas são fundamentais para o adolescente se encontrar e fazer essa passagem de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Calma e tudo. Existe diferença, assim, meninos ou meninas, o sexo influi? Algum deles se estressa mais? Infelizmente, o que nós temos verificado nas nossas pesquisas é que a menina se estressa mais do que o menino, que é lamentável, né? Porque é uma pena, né? E me parece que a sociedade exige um pouco mais da menina, né? Está sempre exigindo. Então, ao mesmo tempo que ela está estudando para o vestibular, e ela tem que estar estudando horas e horas, ela também tem que fazer um regime, ela tem que estar bonita, ela tem que estar bem maquiada, ela tem que estar bem vestida. Sim. E não se exige tanto assim do menino, né? Então, a aparência física na adolescência é muito importante. E também influencia para o estresse. E cria um estresse tremendo aí. De alguma forma, o estresse pode ser positivo, Marilda?
Pode, o estresse, na sua fase inicial do estresse, quando você está produzindo adrenalina e você ainda está com o estresse sob controle, o estresse pode ser extremamente positivo, te dá energia, vigor, você produz mais, você cria mais, você pode varar a noite estudando, trabalhando. É quando o estresse passa do ponto, fica excessivo, é que os problemas ocorrem. Bom, a entrevista está terminando, mas o telespectador pode ter mais informações com este livro, Crianças Estressadas, que foi organizado pela nossa entrevistada Marilda. Aqui há várias informações e dicas, né, Marilda? Sobre estresse da infância e também na adolescência. Na adolescência. Está aqui um manual para o pai lidar com esse momento e com essa situação. Exatamente. O pai, e tem um capítulo também para professores. Para professores, educadores. Marilda, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no programa. O prazer foi todo meu. Obrigada a você. E o Filhos vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço www.redestv.com.br. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.